Oi, gente, de volta aqui. Hoje não teremos receitinha, teremos dicas. Então vamos começar aqui com nossas diquinhas de hoje, tá? E vou preparar aqui com vocês o nosso mix de farinhas, que temos um videozinho aí no canal e tal, mas assim, foi o primeiro vídeo, ele tá bem caidinho e hoje eu resolvi fazer outro vídeo com o nosso mix de farinhas, tá bom? Então vamos lá, facinho isso aqui, e vou dar algumas dicas aqui para vocês de materiais assim que eu uso, de utensílios e tal, certo? Então aproveita, deixa o likezinho de vocês, se inscreve quem não está inscrito, quem está inscrito ativa as notificações e compartilha aí nosso vídeo, nossos links aí com o pessoal. Tá bom, gente? Me sigam lá nas redes sociais também, esperamos aí pelo contato de vocês, tá? Então vamos começar aqui. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? E em seguida nós faremos aqui o nosso mix de farinhas, que é coisa rápida. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que não pode faltar aqui em casa: farinhas. Porque é o seguinte, eu não posso usar farinha de trigo, então eu preciso de um mix de farinhas que substitua a farinha de trigo, certo? E substituir a farinha de trigo não é uma coisa muito fácil, tá? Então nós precisamos assim de uma mistura perfeita para que ela seja substituída e que a nossa massa, o nosso bolo, o nosso biscoito não fique seco, não fique duro, certo? Então o que acontece? Vou substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz. Não vai dar certo. Claro que em determinadas massas vai funcionar de boa, mas por exemplo, eu quero um bolo macio, um bolo fofinho, vai funcionar? Eu fiz assim, vamos lá, quando eu comecei, eu joguei muito bolo no lixo. Pão, então, nem se fala. Pão e bolo era assim, era fazer e lixeira, porque ficava uma pedra, digamos assim, tá? O que acontece? A farinha de arroz, ela tende a ressecar. Ela puxa muito o líquido, então ela resseca a massa. Então, o que faremos aqui, tá? Para começar, não saiam pelos supermercados procurando todas as farinhas sem glúten, que vocês vão enlouquecer e não vai funcionar também. Então, basicão, farinha de arroz. Aqui eu estou usando a farinha de arroz integral, tá? Ela é mais amarelinha, mas tem também a farinha de arroz branca que eu não coloquei aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então assim, não vai fazer muita diferença na sua massa, a não ser que você queira um bolinho que fique clarinho, então use a farinha de arroz branca. Caso contrário, você pode usar integral e tudo. Polvilho doce, isso aqui é o casamento perfeito. Farinha de arroz, polvilho doce e fécula de batata, tá? Estabilidade, maciez e umidade, os três juntos, certo? E para grudar tudo isso, para fazer a colinha que o glúten faz, nós usamos o quê? A goma xantana, tá? Então, isso aqui é o basicão. Outra coisa que não pode faltar: polvilho azedo. Então assim, normalmente a gente usa polvilho doce, polvilho azedo, farinha de arroz, tanto a branca quanto a integral, não vai fazer diferença, fécula de batata, araruta, amido de milho, a tal da goma xantana ou o CMC, que vai fazer o mesmo papel. Algumas massas vão gelatina e tal, mas isso aí é quando tiver uma receita. Então o que eu aconselho? Não saiam feito louca, não deem a louca da farinha e sai comprando tudo. Farinhas de oleaginosas porque são sem glúten, farinha de não sei o que porque é sem glúten, farinha... Já fiz isso daí. O que aconteceu? Perdi muito dinheiro, joguei muito material no lixo. Então assim, tipo, vou fazer hoje um brownie que leva farinha de amêndoa. Eu vou lá no Empório, compro, eu preciso de 200 gramas de farinha de amêndoa. Eu vou lá e compro 200 gramas de farinha de amêndoa. Usei, acabou, beleza. Por quê? A farinha de amêndoa, com o passar do tempo, ela fica rançosa, fica muito gordurosa, fica com um sabor horrível. A mesma coisa acontece com a farinha de linhaça, com a farinha de grão de bico e por aí vai. A de grão de bico até tem uma duração maior, a comprada, a feita em casa não. Mas todas elas você usa esporadicamente. Essas que eu citei. As mais usadas são essas aqui, é o que a gente precisa.
tá? Fazer um bolo, vou fazer um pão. Meu pão só vai o quê? Farinha de arroz e polvilho doce. E, claro, goma xantana. Aqui seria um pão, tá? Meu bolo vão as 3 e a goma xantana. Ah, vou fazer um biscoito. Normalmente vai farinha de arroz, amido de milho, ou um pouco de araruta, ou um pouco de polvilho. Isso aí depende muito da receita. Vou fazer um brownie. Outra coisa que a gente usa muito, aveia. Atenção, aveia. Aveia em flocos fino, aveia, farinha de aveia. Atenção, farinha de aveia sem glúten, observem a embalagem, farinha de aveia sem glúten. A mesma coisa eu falo para o polvilho, que eu já caí nessa. Existem polvilhos que têm glúten. Ah, ele possui glúten? Não, contaminação cruzada. Tá? Foi feito em algum recipiente que foi feito alguma coisa com glúten. Então, ele vem, mas normalmente, gente, embalagem, leiam as embalagens, tá? Então, isso daqui. Basicamente, essas farinhas em casa aqui, vocês já vão fazer muita coisa. Vou falar aqui dos utensílios. Daqui a pouco a gente mistura aqui a farinha para mostrar para vocês, tá? Utensílios. O que acontece? Eu faço só para o meu filho, eu não vendo, tá? Então, eu não tenho a necessidade de ter 2 cozinhas, certo? Como eu faço só para ele, é tranquilo. Claro que eu faço um pão, um bolo, alguma coisa, todos da casa comem, mas não é aquela obrigatoriedade de fazer para todo mundo. Então eu não preciso fazer nada em grande quantidade. Eu faço tipo pão, eu faço 2 ou 3 pães e levo uma semana. Então assim, o que acontece? Como eu faço só para ele, eu separei alguns materiais para uso exclusivo para esse manuseio de massas, de preparados sem glúten, tá? E sem leite. Ponto. Então eu já falei isso em diversos vídeos. O que acontece? Eu tenho aqui, até troquei minhas espátulas porque a anterior começou a dar uma... Eu passei na lâmina do processador e acabou que deu um rasgão aqui, então já troquei, certo? Então o que acontece? Eu tenho aqui uma colher de pau, isso aqui é de bambu, certo? Ah, isso aqui absorve, isso aqui fica resíduo, fica. Só que esta aqui eu só uso para fazer os preparos dele sem glúten e sem leite. Então, mesmo que fique algum resíduo que a gente sabe que é praticamente impossível não ficar, não vou ter problema. Por quê? Porque aqui não tem nada com glúten. Eu só uso para esse aqui, para esse fim. As espátulas de silicone, mesma coisa, eu sempre tenho separadas. Eu tenho um fouet, normalmente separado para isso. Tem um desse, eu tenho um de silicone também, que para alguns preparos eu acabo usando ele. Mas são exclusivos, tá? Eu tenho medidores. Esses medidores aqui são assim a salvação da lavoura, tá? Além da balança digital, que é perfeita, eu tenho os medidores. Esses meus medidores, tá? São aqui medidas de xícara. Tem aqui uma xícara, meia xícara, aí vem 1/3, 1/4 e mais aqui não sei quantos ml, porque eu tô sem óculos e eu não tô enxergando. Mas vamos lá. Eu tô sem óculos e eu não tô vendo, mas tudo bem. Então assim, são medidas de xícaras exatas. Essa xícara, ela é até maior do que essa xícarazinha que a gente tem em casa. Essa aqui é de 250 ml. O que acontece? Quando eu digo, põe uma xícara disso. Aí você vai lá para aquela tua xícara pequena de 200 ml. Tua receita vai dar errado? Se você usar tudo com ela, não vai dar errado, mas vai ficar menor, tá? Então assim, se eu vou usar essa xícara, eu tenho que usar essa xícara para medir tudo, para medir o líquido, para medir as farinhas, para medir absolutamente tudo. Se é uma xícara de ovo, gente, fica difícil. Se é uma xícara de arroz, uma xícara de farinha, uma xícara de não sei o que, vai ser tudo medido na mesma xícara. Então, aqui eu gosto delas por quê? Porque elas são exatas, não tem erro na receita nunca. Xícaras, quando eu digo uma xícara de farinha, é uma xícara de farinha nivelada, tá? Pega uma faquinha, pega qualquer coisa reta, o cabo da tua espátula, qualquer coisa aí, nivela, certo? Então é tudo nivelado, não é xícara de mãe não, xícara de vó. Xícara de vó, que é aquela, sabe, prato de vó, que é prato de pedreiro, aquele prato que ela bota assim pro neto, bem cheio. Pronto, não é esse. A xícara também não é essa, é tudo nivelado. Colheres, a mesma coisa. Eu tenho aqui um kitzinho, colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá,
colher de não sei o que, mas essa aqui equivale a meia de chá e a de cafezinho. Acho que é de café, de cafezinho, não sei muito bem essas descrições aí não, mas ok. Tá? São medidas certas. A pequenininha é a tal da do cafezinho, aquela pequenininha que a gente usa em bar para mexer café, é aquela pequenininha, tá? Aqui é a colher de chá. O que acontece? Se eu pego uma colher de sopa em casa, nunca vai ser a mesma medida dessa aqui, certo? Ela é rasa, essa aqui é mais profunda. O que acontece? Aí eu vou e encho e boto ela aquela colherzona de vó e jogo lá na massa. Tá errado, ela não tá uma colher de sopa, ela ficou de mais ou de menos, tá? Então, invistam nisso aqui. São materiais acessíveis, tá? São bem baratinhos, não tem nada aqui muito caro. E que, assim, vai salvar a vida de vocês, vocês vão usar pra tudo. Isso aqui serve, certo? Forma de pão, tá? Da mesma forma, eu tenho forma de pão, eu tenho forma de pizza, eu tenho forma de brownie, eu tenho forma de tudo, certo? Pra esse fim. Tudo separadinho. Por quê? Porque eu uso bastante. Então, mas assim, eu não tenho quantidades. Tipo, essa de pão eu tenho 3. Eu tenho 3 maiores e 3 menores. Pronto. Eu não vejo necessidade de mais do que isso. A forma de bolo. Tem forminha menor, tem umas... No caso, eu faço mais assim, aqueles quadrados para fazer brownie, fazer bolo de chocolate, coisas assim que ele gosta. Para fazer cupcake, eu tenho aquela forma com as cavidadezinhas do cupcake, mas eu tenho aquelas forminhas de silicone. Pronto. Outra coisa que vocês devem ver muito aí no vídeo é esse meu bolzinho aqui, tá? Então o que acontece? Ele é inox. Então assim, eu uso ele só para esses preparos, certo? Então, esse aqui é para tudo. Por isso que aparece muito, porque ele é para tudo. Então até que comprar mais alguns aí, mas ok. Vidros. Aqui em casa tem vidros e vidros, certo? Reciclagem, tá? Recicla vidro aí de geleia, de azeitona, de sei lá o que. Vidros assim, eu comprei os montes, etiquetas, essas etiquetas você escreve, quando você troca, você apaga tudo e faz de novo. Essas coisinhas assim são super úteis, porque essas farinhas não têm uma duração muito longa. E se ela for mantida no vidro, ela dura mais. Se você deixar no saco, ela vai estragar, tá? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou lembrando aí com o tempo. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa farinha, nosso mix de farinhas. Então, como eu falei, hoje eu tô fazendo aqui. Eu já vou colocar direto nesse vidro para depois a gente mexer, tá? Eu vou fazer hoje de farinha integral, porque eu tô com o vidro aí pronto de farinha branca. Então, eu não quero fazer duas iguais, que aí depois para usar leva tempo, e aí, como eu falei, a duração não é tão longa. Tá, então vamos lá, vou fazer aqui o mix de farinhas. Eu vou usar farinha de arroz integral. Aqui, vamos encher esse negócio. Vou usar essa forma mesmo. Aqui, ó, nivelem. Tá, vamos lá. Nivelar. Estão vendo? Tá retinho, tá? Então vamos lá. Farinha de arroz. Vamos para mais. Infelizmente a xícara não entra aqui na boca do vaso, que seria mais fácil. Aqui, coloquei aqui as xícaras de farinha de arroz, tá? 3 xícaras bem niveladinhas. Aqui agora vamos para o polvilho doce, certo? O polvilho doce, ele é ultra fino, então ele espalha com uma facilidade absurda. Então vamos lá, vamos com cuidado aqui, porque ele faz uma sujeira. Aqui o polvilho doce bem nivelado. Agora vamos para a fécula de batata. O polvilho doce, a maioria dos lugares vocês encontram pacotes de meio quilo, às vezes de 1 quilo. A farinha de arroz é sempre de 1 quilo. Agora a fécula de batata, pessoal, ela é sempre saquinho de 200 gramas, tá? Normalmente é o que a gente usa para fazer uma mistura dessa aqui.
É sempre um saquinho de 200 e também é bem fininha. Aqui, fécula de batata bem nivelada também. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Evitem comprar essas farinhas abertas, aquelas que vendem naqueles recipientes nos empórios. O ideal é que seja aquelas embalagens lacradas, tá? Aqui agora eu vou usar goma xantana. Por isso que eu falo que as colheres são importantes. Isso aqui, ó, é uma colher de chá de goma xantana para essa quantidade toda aqui. Ela faz realmente a cola do bolo. Se você exagera, teu bolo vira um negócio estranho. Sabe aquele bolo solado? Que a gente de vez em quando bate demais o trigo e aí fica soladinho? Pois é, fica nesse estilo aí. Então, para essa quantidade aqui, é uma colherzinha dessa de chá, tá? De goma xantana, nivelada, ó. Colherzinha de chá. Pronto. Aqui ela vai fazer o trabalho dela. Vocês podem fazer esse preparado aqui, esse mix de farinhas também, sem a goma xantana. E na hora, na massa, vocês vão usar o CMC. O CMC, o poder dele é um pouquinho menor que a goma xantana. Então acaba que usa uma quantidade maior, tá? Por isso usa direto na massa. Mas assim, normalmente as receitas vêm pedindo. Então você vai usar uma farinha, um mix de farinha sem goma e usar o CMC na massa. Aqui agora é o seguinte, dá uma misturadinha aqui com o fouet para virar aqui essa farinha, tá? O ideal é que ela fique bem misturadinha mesmo. Essa farinha aqui rende bastante, vocês vão conseguir fazer aqui uma boa quantidade aqui de bolos, não sei, talvez uma boa quantidade é exagero, mas assim, pelo menos uns 2 ou 3 bolos vocês vão fazer, tá? Agora eu vou passar para o vidro, no vidro a gente dá aquela chacoalhada para misturar bem. Tá aqui, gente, tô dando vidro, tá? Aqui agora vamos fazer isso. A intenção é o quê? Misturar para que elas fiquem completamente unidas, tá? Bem misturadinha a ponto de você não saber mais quem é quem. E é isso aqui. Então pronto, aqui tá nosso mix de farinhas prontinho. Esse aqui é um mix de farinha integral, porque eu tô usando farinha de arroz integral. Eu tenho ali um mix de farinhas branco. Mas você pode usar tanto uma quanto outra para qualquer coisa que peça mix de farinhas, tá? Então tem aí receitas de bolos, de tortas salgadas, sei lá, de um monte de coisinhas assim que leva esse mix aqui e que fica delicioso, tá? Funciona super bem, substitui super bem, tudo tem que ter equilíbrio, óbvio. Não peguem lá e misturem tal e tá tudo certo. Não funciona dessa forma, tem uma quantidade exata, tá? Então o ideal é que você faça isso aqui e deixe. Isso aqui vai durar uns 3 meses. Eu acho que assim, 3 meses isso aqui é balela, né? Rapidinho acaba. Então façam sempre assim, tem em casa, quero fazer um bolo. Poxa, não tenho mix pronto, vou ter que fazer tudo, não sei o que. Então, bom, façam sempre assim de vez em quando, deixem tudo montadinho ali para facilitar a vida de vocês, tá? Então, gente, é isso. Espero aí que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, pode nos chamar aí, pode deixar um recadinho, tá? Quando eu não tiver mais dicas ou quando eu lembrar de alguma coisa aqui que eu deixei passar, volto aí e faço um novo vídeo aí com novas dicas para vocês, tá? E tô devendo um também, tô super a fim de fazer aqui para vocês, é a substituição do ovo. Tem muita gente que tem alergia ao ovo. Isso aí eu vou, porque eu tenho que preparar o material e devido aqui a tal da pandemia, ainda estamos meia boca aqui na cidade, tá? Então eu tenho que procurar todo o material. Então assim, mas assim que eu tiver tudo em ordem, vou fazer aqui para vocês também a substituição do ovo, que eu acho mega importante, certo? Até para quem é vegano também, né? Que às vezes quer fazer receita, gosta e tá com ovo e não quer, tá? Então a gente vai ficar devendo esse, mas eu prometo que cumpro qualquer hora dessa, certo?
Gente, obrigada. Deixa aí o likezinho de vocês se gostarem do vídeo, tá? Se inscrevam aí quem não está inscrito. Compartilhem o link do nosso canal com os amigos e tal. Façam isso, né? E assim, nos sigam nas redes sociais, tá? Instagram, fez alguma coisa, vai lá, posta, me marca que eu amo, certo? Facebook também estamos por lá. Aliás, todas as redes sociais a gente tem alguma coisinha por lá, certo? Pode não estar muito ativa em uma, mas está sempre em outra, certo? Então, é isso, gente. Obrigada, beijos e até a próxima receita aqui com vocês.